Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Daniel Chaves. Na disciplina de História Contemporânea da Unifap, nós vamos começar agora mais um conteúdo, que é esse agrupamento de vídeos, né, que formam uma aula, só para a gente ter essa informação. Aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos dividir em três partes. Estamos na 12ª sessão, aula ou bloco de conteúdos do curso. E a gente vai caminhar agora na explicação desse fenômeno histórico que foi e é possivelmente um dos assuntos mais interessantes, não por uma opinião minha, mas pela profusão de obras literárias, de narrativas fílmicas, de revistas, jornais, reportagens, músicas, mitos, enfim. A Segunda Guerra Mundial é muito provavelmente o assunto mais importante perante uma opinião leiga e seguramente é o assunto mais chamativo e relevante dos estudos contemporanistas, de longe o mais estudado. Agora, a primeira questão que a gente vai observar, vamos dizer assim, para a gente poder nortear o nosso conteúdo, é essa pergunta: o que fez com que ocorresse uma nova Grande Guerra Mundial, já que a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, teria sido assim tão lamentável e para muitos tão desnecessária? Essa Grande Guerra Mundial, que envolveu praticamente todas as partes do mundo durante os anos, varia, tá? Mas basicamente, grosso modo, entre 1939 e 1945. Teve como os principais beligerantes as potências do eixo, principalmente Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética, e, considerados em menor grau, a China, ainda que o papel da China na Segunda Guerra tenha sido pouco a pouco resgatado nos últimos anos. A guerra foi, em alguns aspectos, a inquietação, uma continuação inquietante de um período que viria desde 20 anos antes, quer dizer, desde o fim, desde o Tratado de Versalhes, vamos chamar assim. Há uma discussão enorme a respeito da existência histórica de um período entre guerras, se há ou não. Pessoalmente, me parece importante frisar que há uma época de conflitos europeus, entre 1914, talvez, 1918, e 1945 ou 46, em larga medida porque as questões da Primeira Guerra não foram todas resolvidas na Primeira Guerra, elas foram levadas além para essa Segunda Guerra. Então nós teríamos uma época de grandes guerras mundiais, a primeira metade do século XX. Estimam-se aproximadamente 70 a 60, algo em torno disso, milhões de mortes, fazendo desse conflito mais sangrento, bem como a maior guerra da história da humanidade. Dezenas de milhões de pessoas morreram não só por combates militares, mas por genocídios, e isso inclui o mais infame de todos, o Holocausto, mas também morreram por fomes, por massacres e por doenças. Como uma consequência, obviamente isso já é algo muito comumente conhecido, o eixo, a Alemanha, o Japão e a Itália perderam a guerra, e essa derrota fez com que fossem esses países ocupados, e principalmente contra líderes alemães e japoneses, tribunais de crimes de guerra foram conduzidos e julgaram alguns desses líderes. Nós vamos ver isso ao longo do nosso conteúdo. Esse aqui é o mapa do principal teatro de operações da guerra, o teatro de operações europeu, ou os dois frontes. Aqui, à esquerda da Alemanha, de quem vê, do nosso ponto focal, seria a frente ocidental, e aqui, envolvendo os Balcãs e a Europa Central, e a fronteira, a linde da União Soviética com essa Europa Central, seria o fronte oriental, além do fronte do Oriente Médio. Só aqui nessa imagem nós temos o fronte do Oriente Médio, do Oriente Próximo,
nós temos o fronte do norte da África, e aqui, evidentemente, o fronte atlântico, ok? Essas marcações em azul são as forças aliadas em 1941. Lembrando que a França foi derrotada e foi ocupada. Em marrom escuro e depois em marrom mais claro, nós teríamos o eixo e seus aliados. Em cinza, os neutros. Ok? Vamos lá. Em uma guerra envolvendo diretamente mais de 100 milhões de funcionários de mais de 30 países, os principais participantes decisivamente fizeram uma guerra total, com capacidades econômicas, industriais, científicas, no esforço de guerra, borrando, inclusive, essa distinção, que é algo típico das guerras totais, entre recursos civis e militares. As aeronaves desempenharam um papel muito importante no conflito, permitindo não só o bombardeio estratégico de centros populacionais e os dois únicos usos de armas nucleares em guerra até hoje, mas também, especialmente na Batalha da Grã-Bretanha, uma batalha aérea, o que era algo impensável ainda no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra que tem, em primeiro lugar, essa inovação, que é o uso massivo de aeronaves. Ok? Essa Segunda Guerra Mundial mudou o alinhamento político e a estrutura social do planeta Terra, inclusive. A ONU foi criada para fomentar a cooperação e evitar uma terceira guerra. A União Soviética e os Estados Unidos emergiram como superpotências como uma consequência do colapso da ordem europeia em função do que foi toda a destruição, especialmente da Europa, hoje, como nós conhecemos a Europa Ocidental. Essa influência por conta da mútua agressividade entre os impérios, entre as potências europeias, acabaram desencadeando um efeito que já era pressionado, a descolonização da África e da Ásia, e a maioria desses países tiveram indústrias obviamente danificadas, o que requereu da comunidade internacional nos anos 50 e 60 um plano de reconstrução global, e isso acabou culminando, como a gente vai ver bem mais na frente, não nessa sessão, um processo particular, uma tendência particular nos anos 60, 70 e 80 do século XX, para integrações políticas interestatais, visando prevenir hostilidades, acabar com inimizades e trabalhar em torno de identidades comuns para o desenvolvimento. Vamos pegar aqui alguns pontinhos de partida. Sem dúvida alguma, um ponto de partida para explicar a guerra foi o sentimento revanchista, o nacionalismo irredentista, que surgiu em contraste ao sentimento pacifista que predominou no imediato fim da Primeira Guerra. Esses sentimentos de revanche, de nacionalismo, foram marcados especialmente na Alemanha por conta de significativas perdas territoriais, coloniais e financeiras impostas por 1919 no Tratado de Versalhes. Um bom ponto histórico para a gente observar o início da guerra teria sido o 1º dia de setembro de 1939, quando o Terceiro Reich alemão, já depois de ter incorporado a Áustria, também invade a Polônia. Invade a Polônia, inclusive, com apoio soviético, que depois foi se revelar uma baita confusão e uma questão com muitas consequências para ambas as partes. O Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha logo imediatamente essa invasão da Polônia, apesar da reticência inicial com a anexação da Áustria, com Anschluss. As datas para o início da guerra no Pacífico incluem, se a gente quiser pensar que a guerra pode ser algo além do eurocentrismo, aproximadamente a invasão japonesa da Manchúria, no início da década de 30, ou a Segunda Guerra Sino-Japonesa entre China e Japão, em 1937. Outros marcos, como a invasão italiana da Abissínia, hoje Etiópia, ou a Guerra Civil Espanhola, podem ajudar a incrementar possibilidades de compreensão, não só sobre as causas da guerra, mas também sobre quando ela teria começado. Ou seja, como sempre, a periodização deve ser responsiva ao problema histórico em análise, não é?
não existem periodizações globais, porque as questões são sempre questões de particular natureza do ponto de vista do conhecimento histórico. Ok? Vamos em frente no nosso conteúdo. Bem como estes fracassados esforços de paz que não obtiveram pleno êxito depois da Primeira Guerra Mundial, os nacionalismos, os ressentimentos decorrentes do Tratado de Versalhes, a ascensão dos fascismos e a formação de uma coalizão desses fascismos do eixo Berlim-Roma, acabou criando um pivô de descontentamento radical com o status quo político, tanto mundial quanto europeu, e acabou canalizando boa parte desse ressentimento para um projeto radical, antissistema, agressivo, como a gente vai ver que foi o comportamento desses países fascistas ou nazifascistas, enfim, toda uma discussão, para mim parece importante e apropriado tratar como fascismo. O comportamento militar, especialmente o germânico, que foi notado não só na anexação da Áustria e da Polônia, mas nas invasões sobre a Bélgica, sobre a Neerlândia, sobre a França e a Dinamarca, são importantes para considerar as tensões desse conflito. É suficiente explicar a Segunda Guerra Mundial como uma culpa da Alemanha fascista? Não, não é suficiente. É muito provável que nós tenhamos que, para compreender o que foi esse processo complexo que levou o mundo a repetir uma guerra mundial, nós tenhamos que compreender a amplitude da correlação de forças em questão. E, a partir daí, buscar um entendimento mais amplo sobre o porquê a paz fracassou. E a paz não fracassou apenas em função da existência desses perpetradores de agressão do eixo. É um pouco mais do que isso. A invasão da Polônia, também conhecida como a Campanha de Setembro, que é o estopim dessa agressividade no teatro de operações europeu, foi uma invasão conjunta da Polônia. Para quem não tem ideia de onde fica a Polônia, vamos ver onde fica a Polônia no mapa. Sempre bom recorrer a mapas. Aqui está a Polônia. A Polônia é esse espaço territorial aqui que fica entre a Alemanha, ou que hoje é a Alemanha, a Tchequia e a Eslováquia a sudoeste e sul, a Ucrânia a sudeste, a Bielorrússia e os países bálticos aqui. Ok? Observem que aqui a cidade de Kaliningrado, tá? Que é um enclave, na verdade, perdão, é um exclave. Bom, se for, pode ser um enclave, pode ser um esclave, depende do ponto de vista. Mas essa região aqui é um esclave russo. Depois procurem na geografia o que é um esclave, mas é um esclave russo entre os países bálticos, a Bielorrússia e, finalmente, a Rússia. Então, isso aqui é a Polônia. Extremamente importante nessa fronteira entre a Mitteleuropa, a Europa do Centro, e o leste europeu. Vamos voltar. Essa invasão foi uma invasão conjunta da Polônia pela Alemanha nazista, mas também perpetrada pela União Soviética. De onde decorreu essa invasão da Polônia? Ela decorreu uma semana após a assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop, que foi um acordo de cessão de hostilidades de término das hostilidades prováveis entre soviéticos e nazistas, ou seja, em algum momento no início da guerra, soviéticos e nazistas agiram conjuntamente numa ação militar. Vejamos. Esse pacto Molotov-Ribbentrop foi um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que permitiu esses dois poderes dividir a Polônia. Foi assinado em agosto de 1939 pelo ministro das Relações Exteriores do Reich, Joachim von Ribbentrop, e pelo ministro de Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, que ficou conhecido como esse Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durou muito pouco tempo, porque em 1941
a Alemanha lançou a Operação Barbarossa e invadiu a União Soviética em busca daquele conceito que a gente já falou na aula sobre fascismos, o Lebensraum, um espaço vital para os nazistas, na sua visão geopolítica e na sua visão civilizacional. Por conta desse acordo, Ribbentrop foi condenado nos julgamentos de Nuremberg, foi executado. Molotov morreu em 86, muitos anos depois, e a existência desse protocolo secreto foi negada pelo governo soviético até 89, quando, com o colapso da União Soviética, as coisas vieram a público. Isso aqui foi... Aqui nós temos, né, esse conjunto de vetores da invasão da Polônia pela Alemanha e pela União Soviética, para que vocês tenham uma ideia do que foi isso. Ela foi dividida em duas partes, né? Então aqui nós teríamos uma primeira fase da Segunda Guerra, largamente caracterizada pela expansão dos países do eixo. O que seria a expansão desses países do eixo? Seria o longo conjunto de campanhas que, especialmente a Alemanha, empreende, com a invasão da Dinamarca e da Noruega. Isso acabou levando essa expansão à nomeação de Winston Churchill como primeiro-ministro, e teve um papel, Churchill, fundamental na derrota alemã, que a gente vai ver lá na frente. Nesse mesmo momento, a Alemanha, com essa máquina de guerra que construiu, lançou uma ofensiva contra a França para contornar as fortes fortificações da linha Maginot, na fronteira franco-alemã. Ela contornou a Maginot atacando as nações neutras dos Países Baixos. Então, os alemães realizaram uma manobra de flanco através da região de Ardennes, o que foi visto pelos aliados, subestimaram a capacidade dos blindados alemães, que, com essas novas táticas que se tornaram táticas de sucesso na Segunda Guerra, especialmente a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, fez com que os blindados da Wehrmacht conseguissem avançar para o canal e isolassem as forças aliadas na Bélgica, conseguindo chegar na fronteira franco-belga perto de Lille. O Reino Unido, percebendo isso, conseguiu evacuar um número significativo de tropas aliadas no início de junho, no famoso Milagre de Dunkirk, ou de Dunkerque. Em junho, a Itália também invadiu a França, declarando guerra à França e ao Reino Unido. Os alemães voltaram-se ao sul contra o enfraquecido exército francês e Paris caiu, foi invadida em junho. 8 dias depois, a França assinou um armistício com a Alemanha e o país foi dividido em zonas de ocupação alemã e italiana, sendo estabelecido um Estado marionete de ocupação, o regime de Vichy, que, embora oficialmente neutro, estava alinhado com a Alemanha. A França manteve sua tropa, que o Reino Unido atacou em julho, numa tentativa de impedir a sua apreensão pela Alemanha, sendo a parte principal da Operação Catapulta, um plano britânico para neutralizar ou destruir os navios franceses para evitar que eles se tornassem armas dos nazistas. Então, notem que essa primeira fase da guerra foi uma fase de ampla expansão do eixo, com campanhas militares, especialmente no fronte ocidental, de razoável sucesso. Só que isso começa a mudar com a Batalha da Grã-Bretanha. O que foi a Batalha da Grã-Bretanha? Foi uma campanha militar na Segunda Guerra, no qual a Royal Air Force, a RAF, defendeu o Reino Unido contra ataques em grande escala da Força Aérea da Alemanha nazista, a Luftwaffe. Foi descrito como a primeira grande campanha militar travada inteiramente por forças aéreas na história dos conflitos. Há uma certa divergência sobre quanto tempo durou, mas foi uma batalha de longa duração, do ponto de vista de como castigou as cidades britânicas, como Liverpool, Portsmouth, Londres, inclusive, Coventry. E o objetivo principal da Luftwaffe era obrigar a Grã-Bretanha em aceitar um acordo de paz que rendesse, a rigor, que criasse uma situação de derrota virtual para a Grã-Bretanha na guerra. Em julho de 40, o bloqueio aéreo e marítimo começou, com a Luftwaffe visando principalmente comboios de cabotagem, portos e navegações. Ela tentou, a Luftwaffe, ter uma superioridade aérea sobre a RAF, com o objetivo de incapacitar o comando de caças, mas isso depois passou a atacar também a infraestrutura da RAF e até mesmo infraestrutura civil e energética.
tá? Com o objetivo de tentar minar a situação britânica na guerra. A partir de setembro de 40, após um ano do início da guerra, Londres começou a ser bombardeada por quase 2 meses. Mais de 1 milhão de casas em Londres foram destruídas ou danificadas, com mais de 40 mil civis britânicos mortos, quase metade deles apenas em Londres. Só que esses bombardeios não desmoralizaram, muito pelo contrário. Os bombardeios não conseguiram remover a opinião pública, demover a opinião pública no sentido de obrigar uma rendição, e nunca chegaram a prejudicar seriamente a produção britânica, com suas indústrias de guerra continuando a operar e se expandir. Então, a Batalha da Grã-Bretanha é vista como uma virada na guerra na direção da derrota alemã, ou um dos momentos decisivos, porque os britânicos não foram vencidos. E, a partir daí, iniciaram uma tentativa de retomada da Europa, como a gente vai ver, na direção de fazer com que a região voltasse a uma estabilidade. A gente vai chegar lá. Ok? Esse é o papel da Batalha da Grã-Bretanha. Os aliados ocidentais que assistiram ao papel da vitória britânica ou da resistência britânica contra os ataques alemães, lançaram a maior invasão anfíbia da história. A Segunda Guerra Mundial é cheia desses eventos, tá? De eventos magnânimos do ponto de vista da proporção, da letalidade. A Segunda Guerra Mundial é toda maiúscula. Os aliados ocidentais da Segunda Guerra lançaram a maior invasão anfíbia da história quando atacaram a Normandia. Onde é que fica a Normandia? Vamos ver onde fica a Normandia. A Normandia, jovens, fica aqui. A Normandia. Vocês estão vendo aqui que tem um parque geográfico natural. Saint-Malo. Caen. 2 ilhas britânicas que ficam aqui. Essa é a tal da região do Canal da Mancha, tá, pessoal? Le Havre. Calaí. Muito bacana. Tudo muito bonito, tudo muito legal. Então, essa aqui é a região da chamada Normandia. Entenderam? É exatamente aqui que aconteceu o dia D. Certo? Certo. Vamos lá. Que foi a cabeça de ponte dessa operação Overlord, que foram os primeiros embarques opostos bem-sucedidos através do Canal da Mancha em quase 8 séculos, né? Em que os britânicos conseguiram aportar na região. O desembarque foi caríssimo em termos de homens, em termos de vidas que foram ceifadas, mas a derrota infligida aos alemães foi uma das maiores da guerra. Estrategicamente, ela levou a uma perda da posição alemã na maior parte da França e ao estabelecimento seguro de uma cabeça de ponte, de uma nova frente importante sendo aberta com o desembarque dos americanos, dos ingleses. E, de alguma forma, a retomada de um fronte ocidental infligindo danos aos alemães ajudou aos soviéticos na chamada Frente Oriental, onde estava realmente o bicho pegando e reduzindo um pouco a pressão dos alemães sobre os soviéticos. A guerra na Europa ela termina com a invasão alemã pelos aliados ocidentais e pela União Soviética, quer dizer, a Alemanha foi imprensada pelos aliados pelos dois lados, pelos dois frontes, culminando com a captura de Berlim pelas tropas soviéticas e polonesas e a subsequente rendição incondicional da Alemanha em maio de 45. No momento em que as forças aliadas lançaram uma invasão da Alemanha na frente ocidental e oriental simultaneamente, a vitória dos aliados já acabou sendo inevitável. Então já começaram a rolar ali as conferências de paz para tentar dar conta do pós-guerra, da paz posterior à guerra. Mesmo tendo apostado essa sua capacidade futura de defender a Alemanha nas ofensivas dos Ardenas e perdido, Hitler não tinha força para deter. No início de abril, os aliados ocidentais finalmente avançaram na Itália e varreram o resto da Alemanha, enquanto forças soviéticas invadiram Berlim. Em abril de 45, o Reichstag, o parlamento alemão, foi capturado, sinalizando uma derrota militar da Alemanha nazista. A Batalha de Berlim, designada Ofensiva Estratégica de Berlim pela União Soviética, foi a grande ofensiva final no teatro europeu da Segunda Guerra.
na medida em que os aliados avançaram sobre a Alemanha, começaram a descobrir a extensão do Holocausto e a liberar os campos de concentração. Quando Hitler comete o suicídio percebendo que a batalha estava perdida, que a guerra estava perdida, ele, no seu Führerbunker, que ficava em Berlim, acaba se suicidando e criando uma situação na qual, visivelmente, começou uma debandada na cúpula do partido nazista. Por que Hitler fez isso? Porque ele não desejava sofrer o mesmo destino do Mussolini, que, ao tentar fugir para a Suíça, foi capturado e foi executado. A Batalha de Berlim termina no dia 2 de maio, certo? Em 6 de maio, o Reichsmarschall e segundo em comando de Hitler, Hermann Göring, se rende ao general americano Karl Spaatz e, nas semanas finais da Alemanha nazista na Guerra da Europa, muitos civis, funcionários do governo e militares da Alemanha acabaram cometendo suicídio como uma forma de evitar a sua captura. Isso incluiu Hitler, isso incluiu Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Martin Bormann e muitos outros que simplesmente não foram capazes de aceitar as consequências da derrota e as consequências dos seus crimes de guerra, preferindo abandonar a vida. Essa quantidade não se restringiu apenas à alta cúpula. Muitos líderes do Partido Nacional Socialista, superiores da Schutzstaffel, líderes da Gestapo, generais do Exército, generais da Luftwaffe, almirantes da Kriegsmarine, ou seja, pessoas de posições privilegiadas que poderiam ser julgados pelos absurdos que fizeram durante a guerra, não assumiram essa responsabilidade e se acovardaram diante da situação que lhes defrontou. Ok, pessoal? Então a gente fez aqui uma primeira tela, um primeiro panorama do que foi a Segunda Guerra Mundial, tentando justamente apresentar a vocês um pouco da lógica do processo. Claro que não há como dar conta de todo o conteúdo da Segunda Guerra Mundial, apenas as linhas gerais, uma periodização, razões e consequências, para que a gente possa justamente fazer com que ela caiba dentro do conteúdo da disciplina. A Segunda Guerra Mundial poderia ser perfeitamente uma disciplina optativa inteirinha em História Contemporânea, um tópico eletivo em História Contemporânea, mas isso fica para uma próxima ocasião. Agora a gente vai dar continuidade e na próxima sessão a gente vai falar sobre quais foram e como foram esses grandes teatros de operação da Grande Guerra Mundial, e ajudando a gente a explicar por que a guerra foi tão magnânima assim, ok? Por agora é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu